Olá, professores, alunos, tudo bem? Meu nome é Hélio e hoje vamos falar um pouquinho, apesar do tempo limitado e curto, que o tema é bastante abrangente, sobre resistência bacteriana. Na verdade, existe uma preocupação muito grande, estamos em 2021, já não é de 2021, uma preocupação antiga que já paira depois da década de 50, das questões das bactérias que ficam resistentes aos antibióticos que nós conhecemos, por exemplo. Tanto que as classes de antibióticos para, a antibiótico terapia hoje ela é a classe, a quantidade de mecanismos de ação que os fármacos possuem são muito grandes, né? Mas é muito difícil falar de resistência bacteriana se a gente não entender um pouco da infecção causada pelas bactérias. Sabemos que alguns locais no corpo humano, pela própria fisiologia, é natural de se encontrar bactérias. Regiões da pele, por exemplo, como dobras cutâneas, a gente encontra algumas bactérias, Staphylococcus, por exemplo, podem estar ali. Né? A gente pode encontrar bactérias nas nossas vias aéreas, por exemplo, cavidade oral, nasal, obviamente. No sistema digestório, que são bactérias muito importantes, principalmente também para até a produção de algumas vitaminas, como a vitamina K, por exemplo, a filoquinona, a nossa flora intestinal produz, importante para a absorção de algumas substâncias. Sim, agora, existe uma situação que nós não podemos ter bactérias em algumas partes do nosso corpo, por exemplo, como o sistema nervoso central, o líquido céfalo-raquidiano, por exemplo, não pode ter qualquer tipo de bactéria. No sistema sanguíneo, no sangue, daí vem a famosa septicemia, né? Que as pessoas generalizam falando de infecção generalizada, né? Septicemia. No parênquima de órgãos, por exemplo, então, nos órgãos em si, não são locais que não são propícios a terem bactérias. Mas a infecção hospitalar era um problema muito antigo, na verdade, né? Isso data, obviamente, data no sentido de ter registro histórico a 325 depois de Cristo. Na verdade, isso foi datado. Daí vem a palavra, na verdade, hospital. Muitas pessoas trabalham, profissionais da área de saúde, todos podem trabalhar em hospitais, dependendo, em hospital. E a palavra hospital vem desta época aproximada, 300, 320 antes depois de Cristo, vem dos cavaleiros hospitalários, que eram cavaleiros templários, que tinham a função, é um braço dos templários, os hospitalares, né? Hospitalários, daí vem a palavra hospital, que eles tinham albergues, locais para enfermos e doentes feridos de guerra. Né? Então essas pessoas eram cuidadas, vigiadas e tratadas por esses cavaleiros, guerreiros, templários, da derivação hospitalários, daí nasce a palavra hospital. E já se tinha relato que se a pessoa não morresse, viesse a óbito, por exemplo, por feridas de guerra ou hemorragias, enfim, espadas, flechas, na época, né? A tomada, né, os templários até a Guerra Santa, né, os cruzados, né, ou famosas guerras das cruzadas, na tentativa de tomar, né, né, dos árabes, enfim, nessa época já se tinha um relato, se o indivíduo não morresse pelo trauma, ele poderia morrer uma semana ou alguns dias depois por algo desconhecido e não se tinha esse conhecimento de bactéria. Né? Então, isso sempre causou um impacto muito grande. E a gente fala hoje de bactéria, tirando teorias de conspiração, que isso, enfim, não importa na questão científica, a gente tem que entender o porquê das coisas. Fala-se muito em guerra biológica, né? Hoje, a guerra biológica usada na Segunda Guerra, mas a guerra biológica é tão antigo, é muito antigo, se utilizando bactérias, para vocês terem uma ideia. Né? O maior império existente no planeta Terra foi o Império Mongol, a Mongólia, por exemplo, os famosos Khans, né? O Gengis Khan, o mais famoso, o filho dele, o Kublai Khan, enfim. O que eles faziam? Né? Uma própria bactéria, que praticamente alguns pesquisadores falam que dizimou 2/3 da população da Europa. A famosa peste negra, por exemplo, causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, o nome da bactéria, né? Que é um bacilo. Não era uma bactéria resistente, enfim, mas não tinha antibiótico terapia na época e não se tinha o conhecimento na Idade Média, por volta de 1200, quando se iniciou, por exemplo. Acredita-se que 75 milhões de pessoas na Europa morreram, alguns pesquisadores chegam a esse número. Né? Então,
O Império Mongol foi avançando pela Europa e quando pela Rota da Seda, né, de oeste para leste, quando encontrando, por exemplo, fortificações europeias, castelos, que eram praticamente impossível transpor essas barreiras até chegar na porta da Europa, eles catapultavam cadáveres, por exemplo, que faleceram, vieram a óbito de peste negra para dentro dos castelos e esperavam uma semana, 15 dias, e a população daquela cidade murada, fechada, ia morrendo. Já era uma espécie de guerra biológica, para vocês terem uma ideia, né? Infelizmente, também por questões religiosas, né, não se tinha conhecimento na época, claro. Sabemos, por exemplo, só como de forma histórica, né, que a peste negra, né, a Yersinia pestis, a bactéria, ela fica na pulga, não só do rato, pulga de qualquer animal, né? Mas, obviamente, na Idade Média as cidades não tinham essas questões higiênicas, né? Na Europa, enfim. Então, como a quantidade de ratos era muito grande. E teve questões culturais terríveis e religiosas que contribuíram para isso também na prática, né? Eu não me lembro o nome exato, se foi o Papa Clementino, em 1300 e, enfim, por ali, desculpem a data, não lembro de cabeça agora, mas ele pediu para que dizimassem os gatos, por exemplo, principalmente os gatos pretos, que eram associados à bruxaria, a coisa que, enfim, a população, por questões religiosas, acabaram caçando muitos os gatos, que é o predador natural do rato, que carreava a pulga, por exemplo, que era transmissora. E a pulga hematófaga? A pulga, ao picar um ser humano, por exemplo, né, ela injeta saliva, que é um anticoagulante, para conseguir sugar o sangue, e a bactéria, obviamente, ela ia. Como não tinha muito gato, os ratos proliferaram, as pulgas também, e a peste foi, obviamente, uma das causas. Então, para vocês perceberem como a infecção ela é muito antiga, é tão velha. E bactéria, estudos, artigos de muito tempo, que data que a Terra, formação de 4,5 bilhões de anos atrás, há 3,5, 4 bilhões já se tem relatos de que bactéria já estava aqui, né? Então, possivelmente, a espécie humana vai se embora evolutivamente, outras espécies aparecerão, mas as bactérias vão ficar aqui. São muito adaptativas, conseguem se adaptar em praticamente todos os ambientes da Terra, dos mais inóspitos, por exemplo, para vocês terem uma ideia. E claro que quando a gente fala de infecção hospitalar, a transmissão hoje, obviamente, no hospital, ela é mais falada, né, devido às condições, né, as condições que muitas vezes não são muito respeitadas, principalmente unidade de terapia intensiva, UTI, centros cirúrgicos, unidades de pediatria que tem berçário, por exemplo, a UTI, UTI neonatal, clínica médica, e principalmente pacientes que são tratados nesses locais com antibiótico-terapia, né? E esse habitat favorável a encontrar bactérias pode ser um local que de certa forma, pode torná-las resistentes. Essa é a grande questão. Primeiro tem que ter uma infecção, depois para as bactérias ficarem resistentes, para a gente falar. E por que isso pode acontecer? Bactérias são muito adaptativas ao ambiente hostil que ela pode estar. Umas mais, outras menos. E, na verdade, quando a gente fala em resistência bacteriana, nada mais, nada menos, é como se a gente estivesse falando de Darwin. É como se a gente, ao longo dos anos, com o advento da antibiótico terapia, com o antibiótico, que eu já vou comentar muito rapidamente sobre isso, nós, ao longo desse tempo, a partir de 1929, por exemplo, nós começamos a fazer uma espécie de seleção às bactérias mais resistentes, né? Então, um exemplo claro, quando hoje nós falamos do tempo exato da farmacologia, da farmacocinética da classe de algum antibiótico, né, da antibiótico terapia, por exemplo, ser tomado no tempo correto, isso significa também uma maneira da gente não favorecer a seleção natural e deixar as bactérias. Na verdade, não é o antibiótico que deixa ela resistente, o antibiótico ele acaba selecionando. Como assim, Hélio? Digamos que há uma infecção bacteriana e o tempo de antibiótico terapia está lá, 12 dias, um exemplo. Independente da classe de antibiótico, só para ficar mais simples. No terceiro, quarto, quinto dia da tomada do fármaco, o paciente ele já sente melhor, ele já não tem mais o sintoma daquela enfermidade que a bactéria está causando. Porque na metade do tratamento, na maioria das vezes, 70%, 80%, a maior parte das bactérias foram eliminadas.
mas tem ali uns 10% ainda, tem uns 5% dessas bactérias, que pela individualidade biológica da bactéria, aquelas ali que com 5, 6 dias não morreram, não foram destruídas pela classe do antibiótico, elas podem precisar de um tempo maior exposta a essa droga. Por isso que a gente tem uma margem de segurança com a posologia do antibiótico mais afastada, alguns 7 dias, outros 14 dias, porque já sabemos. Quando o indivíduo faz o tratamento incorreto, não com a posologia, o tempo inadequado, aqueles 10% de bactérias que resistaram, elas conseguiram resistir ao tempo de 5, 6 dias, por exemplo, da antibiótico terapia. E se a concentração plasmática do antibiótico cai, porque o indivíduo não tomou o tempo correto e não expôs aquela bactéria, uma ou outra que conseguiria ficar vivo, ela pode se replicar por divisão binária. E ela, obviamente, vai passar o seu DNA, obviamente, vai se transmitir, ou simplesmente pelos plasmídios. Alguma coisa tem naquela única bactéria, ou naquelas 2 ou 3 ou 5% que ficaram, que deixa ela um pouco mais resistente por 5 ou 6 dias. Mas será que com 14 ela não resistiria? Não resistiria. Mas com 5, 6 ela resiste. Parou, não tomou no tempo correto, ela vai se replicar. E ela vai se replicar, ela vai, através dos plasmídios, obviamente, né, na microbiologia, ela vai passar o que ela tem para outras bactérias e elas vão se multiplicar a cada 20, 30 e você vai em progressão geométrica. E aí, como é que fica? Essa é a grande questão. E parte disso é culpa nossa, profissionais de saúde também, não só da população. Às vezes, da população, às vezes o indivíduo ele tem uma gripe, toma um antibiótico, não tem sentido, é um vírus. Existe isso hoje, infelizmente. O indivíduo tem um mal-estar, não sabe o que é, às vezes nem é um mal-estar bacteriano, antibiótico. Qualquer sintoma, automedicação, e isso, infelizmente, nós encontramos hoje a conivência farmacêutica e a conivência da prescrição médica com isso, né? Que é, obviamente, contra a lei você vender farmacêutico ou prescrever um antibiótico sem necessidade do mesmo. Às vezes o indivíduo ele tem uma faringite, por exemplo, causada por um vírus. Você não vê sinal de piócitos, secreção purulenta na região de faringe, toma antibiótico, mas pode ser causado por um vírus. Isso pode, ao longo dos anos, estar selecionando bactérias que vão se replicando e vão passando para suas próximas gerações aquele algo que a deixa mais, obviamente, resistente, né? Algumas bactérias elas são bem clássicas em relação à resistência. O Staphylococcus aureus, por exemplo, resistente até à meticilina. Nós temos os Streptococcus, principalmente aqueles de cunho respiratório, né? Streptococcus pneumoniae, né? Pneumonia, né? Que nós falamos, que está inclusive agora infernizando bastante, atrapalhando o tratamento de paciente com Covid. Né? Muito se preocupa com o paciente com Covid, do excesso de secreção que ele produz, que é um meio de cultura bacteriano no sistema respiratório, ele entrar em pneumonia. E essa bactéria é uma bactéria resistente. Já temos essa bactéria, né? O Streptococcus. Né? Tem o pneumococo que tem o Streptococcus pneumoniae, então ele sim ele não é mais suscetível à penicilina, para vocês terem ideia. Os enterococos, por exemplo, né? Aí tem algumas bactérias gram-negativas, como a enterobactéria, por exemplo, que as bactérias gram-negativas são um problema também devido à sua parede, à sua membrana celular ser gram-negativa, produzem algumas substâncias tóxicas, como beta-lactamase, que podem ser toxinas, enfim. Tuberculose, por exemplo, as micobactérias, né, como a tuberculose, por exemplo. Né? Então, hoje dificilmente você encontra essas bactérias sendo suscetíveis à penicilina ou qualquer outro tipo de antibiótico terapia de 30 anos atrás, de 20, 30 anos atrás. Né? Então, isso é um fator preocupante. Né? E existe casos que nós temos que prestar muita atenção de cepas de bactérias, colônias, que são resistentes não apenas a um antibiótico, são resistentes a várias classes de antibióticos, por exemplo. Aí a gente já começa a chamar de superbactéria. Isso é complicado. Né? Então, obviamente, dentro dos hospitais que o uso da antibiótico terapia é mais pronunciado, né? Obviamente, porque há necessidade disso, isso pode acontecer.
né? O uso inadequado e essas bactérias elas ficarem, por exemplo, resistente a várias classes de antibióticos, a gente chama de a famosa superbactéria, né? Então, na verdade, começou-se daí em 1862, né? Wendell, Holmes, Melrose, Nightingale, Pasteur, o Lister, né? Tinha aquela teoria abiogênese e biogênica, enfim, daí tinha-se a ideia dos germes, na verdade, né? Em 1862, né? E a penicilina foi o primeiro antibiótico criado por Alexander Fleming, né? Em 1929 ele teve essa ideia, ele teve essa sutil observação. Na verdade, através do estudo, né, de colônias de bactérias que ele colocava na placa de Petri, por exemplo, com meio de cultura, e ele, de repente, nessas suas pesquisas, ele percebeu que uma dessas placas apareceu mofo, bolor, fungo. Ele percebeu que em volta da região do fungo as bactérias não cresceram. E ele ficou meio que desapercebido. E um dos seus alunos, né, foi perguntar como é que estava, né, a pesquisa, e ele falou, olha, de repente aqui em torno, deu bolor aqui na minha colônia de bactérias, e aí ele se atentou, será que esses fungos estão fazendo alguma coisa que as bactérias não estão crescendo em torno deles? Pois é, daí nasceu em 1929 a descoberta da penicilina, e a penicilina todo mundo sabe tem esse nome porque o fungo que estava ali é um nome científico que já foi dado há muito tempo, chamado de penicillium, daí vem a penicilina. Comercialmente as pessoas chamam de bezetacil, né? Cristalizado, enfim. Daí vem a famosa penicilina, né? Alexander Fleming. Inclusive, em 1950 ele veio da Fiocruz aqui, né? Então, graças aos antibióticos daí, né, que começaram em 29, né, a pneumonia, sífilis, a gonorreia, a febre reumática, por exemplo, até a tuberculose deixaram de ser doenças fatais. Era praticamente uma sentença de morte quando as pessoas tinham isso, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial. Na primeira, apesar de 29 estava ali no final da Primeira Guerra Mundial, não pôde ser muito utilizado. O indivíduo que também, né, tomasse um tiro na Primeira Guerra Mundial, o próprio projetil de arma de fogo, né, ele é estéril porque ele vem numa velocidade muito grande, ele vem muito quente, ele acaba vendo esterilizado, mas quando ele penetra roupa junto da pessoa, enfim, isso pode causar um processo infeccioso disseminado. E a pessoa, se ela não morresse pela lesão do projetil de arma de fogo, ela morria de infecção. Só que como foi descoberta ali em 29, não deu tempo de fazer. E na Segunda Guerra Mundial foi mais utilizada. Tanto que a produção foi muito grande depois da descoberta, né? Foi utilizado bastante na Segunda Guerra Mundial. Só que não dava conta. Salvou muita gente na Segunda Guerra Mundial das infecções. Tanto que a forma que tinha para aumentar a quantidade de penicilina era extraindo da própria urina, né? Então, olha que coisa. Se utilizavam, por exemplo, eles pegavam os soldados, faziam os soldados urinarem sempre que utilizaram a penicilina, na época que, né, sabiam-se que poderiam morrer de infecção, tomavam tiros, por exemplo, ou tinham um órgão, tinham um membro, por exemplo, retirado, enfim. Tomava penicilina, eles urinavam no mesmo local e porque pela farmacocinética, né, de 40% a 90% da penicilina ela não sofre mecanismo de primeira passagem, então você consegue extrair da urina a droga ainda. Então eles obviamente eles reutilizavam, pegavam a urina desses soldados, conseguiam fazer extração ali na Segunda Guerra Mundial para reutilizar a penicilina em outros soldados ou pacientes que necessitavam naquela época. Isso se fazia. Hoje a gente já tem, né, uma produção bem maior, né? Então, para vocês terem uma ideia da importância disso, em 45, né, o Fleming e seus dois alunos, o Flor e o Chain, receberam o prêmio Nobel de Medicina devido ao advento da penicilina. E é interessante, depois da penicilina nós temos outras classes de drogas, né? Mas a gente acha que a resistência bacteriana ela afeta só a questão de morte, ou vai ser curada ou não vai ser curada, a questão da saúde, mas não. Ela afeta questões sociais, socioeconômicas, inclusive. Logo eu vou falar para vocês como isso é importante, como a resistência bacteriana pode influenciar de forma socioeconômica, principalmente em relação a gastos da saúde, vocês vão perceber. Tá? Então, assim, quanto às principais classes de antibiótico, hoje devido à variação de resistência bacteriana que nós, de certa forma, fomos selecionando ao longo do tempo pelo uso incorreto e indiscriminado de antibiótico terapia, você tem, por exemplo,
classe... Aí a gente pega na farmacologia, né? Quando os alunos tiverem aula de farmacologia, vocês passarão por isso. Existem antibióticos que inibem a síntese da parede celular da bactéria, por exemplo. Existem antibióticos que inibem só a síntese proteica, né? Olha que coisa interessante, porque para o ser continuar, né, para ele ter as suas organelas, ele precisa produzir proteína, transcrição, tradução e transcrição gênica, obviamente, ele precisa do RNA mensageiro. E quem vai ler esse RNA mensageiro, né, para quem lembra que teve aula, são os ribossomos. Existem seres procariotas e eucariotas. Procariotas, bactérias, eucariotas, por exemplo, né, o ser humano, enzimas pluricelulares, etc. Né? Só que os ribossomos são diferentes. Na hora que o RNA mensageiro passa dentro do ribossomo, né, através dos códons, né, o tríplex, né, de 3 em 3 ali você tem a leitura e o encaixe de um aminoácido para formar uma proteína. Os ribossomos dos seres procariotas são um pouco diferenciados dos ribossomos dos seres eucariotas, né? Então a gente fala que, por exemplo, os ribossomos, de uma forma bem simples, né, para não ficar longo também, a gente fala que os ribossomos são 30S, 50S, 70S dos seres procariotas. Os antibióticos agem exatamente ali. Já os seres eucariotas, os ribossomos têm a unidade 80S. Né? Então, porque se a gente parar para pensar, poxa, se você tem antibióticos que vão destruir os ribossomos das bactérias, por que não pode destruir os ribossomos dos seres eucariotas? E poderia acabar com a nossa vida, porque eles são específicos dos ribossomos bacterianos, porque os ribossomos bacterianos são diferentes. Né? Você tem inibição do metabolismo bacteriano, você tem inibição da atividade de síntese de ácido nucleico, por exemplo, ou até antibiótico de alteração de permeabilidade vascular. E claro, aí você tem uma gama muito grande de antibióticos que a cada ano, a cada década, isso tem que ser revisto porque existem bactérias que vão ficando cada vez mais resistentes, tá? Como as superbactérias, por exemplo. Né? Como é que você imaginar, se você pegar 5, 6 classes de antibióticos diferentes, uma bactéria, uma micobactéria, por exemplo, ela pode não fazer nada, é uma superbactéria, não uma grave, né? Então, na verdade, essas bactérias que se tornaram resistentes por seleção natural, que na verdade não foi natural, nós as selecionamos com antibiótico terapia de forma errônea, errada, enfim, como vocês perceberam, pode passar o seu material genético para outras bactérias, através dos famosos plasmídios que vocês provavelmente já ouviram falar. Ou até mesmo por vírus bacteriófagos, enfim, pode também. Mas o plasmídio, quando você tem a transmutação, a passagem do material genético, aquela bactéria que se tornou resistente, ela pode passar informação proteica ou material genético para colocar na membrana da próxima algo que a tornou resistente a uma vancomicina, por exemplo, a um antibiótico. Então, principalmente através dos plasmídios isso acontece, tá? Os métodos para detectar a resistência bacteriana, são um pouco arcaicos se você parar para pensar na velocidade que chega a ser em progressão geométrica de multiplicação bacteriana, que em 20 minutos elas multiplicam, né? Dependendo. Então, na verdade, esse método mais simples é o método de cultivo de bactérias, e você testa a sensibilidade do espectro dos antibióticos, né? Que leva de 48 a 72 horas e produz resultados em algumas cepas de bactérias que você vai perceber que são ou não. Isso demora. E algumas bactérias não são simples de cultivar, né? Existem os testes de PCR moleculares que são mais evoluídos, obviamente, né? Só que não funciona para todas as bactérias. Hoje existe uma técnica muito evoluída que você consegue ver isso, por exemplo, muito rápido, só que é uma técnica muito cara, né? Que é uma espécie de bioengenharia, digamos assim, né? Que você consegue utilizar microsensores flexíveis, eles chamam de cantilever. Né? Talvez vocês vão ler em algum lugar, ou o professor pode ter falado, ou vai falar em algum momento da vida de vocês acadêmica, que consegue detectar no RNA, por exemplo, de uma única bactéria se ela é resistente. Se tem no RNA dela, por exemplo, a informação para colocar na sua membrana, na sua parede celular, algo que a torne resistente a alguma classe de antibiótico, né? Esses cantilever que eles falam, né? E até método de leitura com laser, se você dá para fazer isso. Olha que coisa evoluída, né? Então, o que acontece? Você consegue detectar no RNA isso. E com esse método você consegue amplificar as amostras e rotular quais cepas são resistentes ou não, né? Esses cantilever, eles conseguem colocar, são barras de silício em micrômetros, assim, é muito pequeno, né?
de espessura, né? E depois eles colocam moléculas nesses cantilevers, nessas microbarras de silício nas bactérias, né? Então, quando essas microbarras de silício detectam, elas sofrem deformações e com a aplicação de laser eles conseguem saber em micrômetros se essa bactéria tem ou não algo na membrana que pode a tornar resistente a um antibiótico ou não. Isso você faz, só que é muito caro, obviamente. É feito em pesquisa, mas sim, hoje tem métodos muito mais evoluídos. Ou seja, o método mais antigo, que é a cultura, para saber, placa de Petri, para saber se é resistente ou não. Você tem o método de PCR, para saber se o RNA, mas nem todas as bactérias dá para fazer. E esse método de cantilever, hoje, que está sendo utilizado, principalmente em pesquisa, tá? Você consegue detectar no próprio RNA mensageiro da bactéria se ela vai ter algo na sua membrana, na parede, que pode tornar resistente através de leitura laser com deformação desses cantilever, né, que são tubos retangulares de silício, né? Então, assim, para a gente finalizar, é algo muito sério e preocupante. É interessante que os alunos, que a turma tenham uma discussão, principalmente pessoas que vão trabalhar diretamente com pacientes que utilizam antibiótico terapia, né? Por ano, existem dados já, depois eu posso passar para a turma ou para o professor, os artigos que eu fui buscar isso, 700 mil mortes a cada ano são causadas por resistência bacteriana. Então, muitas vezes, o paciente entra num procedimento cirúrgico, evolui para uma melhora, 15 dias depois ele começa a entrar em septicemia, possivelmente uma bactéria resistente, isso se conta, né, como resistência bacteriana. Então, por ano, hoje, praticamente no mundo, né, 700 mil mortes a cada ano, né? Estima-se que em 2050 pode chegar óbitos globais, em 2050, a 10 milhões de pessoas. E esse impacto é muito grande, porque se você parar para pensar, existem estudos de economia, inclusive, que comparam a crise, não sei se vocês lembram, a crise de 2008, 2009, que se iniciou nos Estados Unidos, a crise imobiliária, né? Foi uma crise que acabou pegando globalmente, né? Uma quebra imobiliária. Acredita-se que esse impacto financeiro hoje, devido ao uso indiscriminado de antimicrobianos e o gasto de saúde pública que se tem devido à resistência bacteriana, gasto com dinheiro de pesquisas para novas classes de antibióticos, de antimicrobianos, chega-se ao estrago feito pela crise de 2008 e 2009. Né? Então, ou seja, isso resulta, obviamente, em pessoas morrendo, pessoas que poderiam estar trabalhando, resulta na queda da produção de alimentos, no comércio e, obviamente, isso pode ajudar também na desigualdade e na pobreza, né? Em termos de Brasil, né? SUS, a gente sabe como, né, a dificuldade, enfim, tá? Então a gente tem que prestar atenção, tá bom? Eu espero que possa ter ajudado vocês. Desculpa, eu me prolonguei um pouquinho mais, era para falar 20 minutos, eu falei um pouquinho mais de 20 minutos, tá bom? Um abraço a todos, estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Foi um pouco rápido, mas espero que algumas dúvidas possam ter sido sanadas, tá bom? Muito obrigado, bom estudo a vocês e continuem estudando. Abraço, tchau!